Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. Com você mais uma vez, Pastor Gonçalves, para fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus, uma rápida reflexão e oração. E a propósito do Dia Internacional da Mulher, que aconteceu dias atrás, eu assisti uma entrevista com uma jornalista conhecida no mundo todo, não vou citar o nome por uma questão ética, e ela disse que a Bíblia é um livro machista e discriminatório, na entrevista que ela estava dando. Diz ela na entrevista que Deus e a Bíblia são machistas e discriminatórios. E eu vou provar aqui na Bíblia que nem Deus e nem a palavra de Deus são machistas, muito menos discriminatórios. E o texto que eu vou ler encontra-se em Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 1, a partir do versículo 15, que diz assim: O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra se chamava Puá. Disse ele: Quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: Por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que as parteiras cheguem. Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Até aqui. Eu não quero fazer uma explanação do texto, mas só provar nesse texto aqui do segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 1, que nem Deus e nem a palavra de Deus são machistas e discriminatórios. Por quê? Imagine você numa terra em que havia um faraó que era endeusado como Deus, que era rei, e que as suas ordens, quem lhe desobedecia era passível de morte, e duas jovens, não diz aqui a idade, mas eu creio que eram jovens, hebreias, parteiras de profissão humilde, ousaram, por temor a Deus, desobedecer a ordem do rei que mandou matar os meninos, e elas sobreviveram. Um dado interessante nesse texto: duas jovens mulheres hebreias humildes, de profissão humilde, elas se tornaram protagonista de uma história muito bonita em que enfrentaram a ordem de um rei que era Faraó e era adorado como Deus, e elas, porque temeram a Deus, Deus as livrou da mão de Faraó, Deus constituiu famílias a elas, deu a elas famílias. No outro texto, numa outra versão, diz que eram famílias prósperas. Deus deu a elas famílias prósperas, abençoadas. Curioso é que Sifra é o nome da raiz da palavra safira, e ela era linda como uma pedra preciosa. E Puá é da raiz da palavra pureza, pura como uma menina. Sifra, beleza; Puá, pureza. Duas jovens que temeram a Deus e por isso não obedeceram a Faraó e sobreviveram, foram livres por Deus da mão de Faraó. E Deus as abençoou e fez delas famílias prósperas. Não está escrito isso aqui no texto, é uma dedução minha, porque aqui o contexto se refere ao nascimento de Moisés, o grande libertador de Israel, da escravidão do Egito. Como elas eram parteiras e o contexto era o nascimento de Moisés, eu deduzo que elas provavelmente participaram do nascimento de Moisés. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Tchau, tchau.